vou escrever mais bonitinho aqui, como a gente está mais acostumado a escrever vetor, né? Então, opa, o rotacional do A, vetor, continua sendo um vetor. É o vetor del A Z del Y menos del A Y del Z, vírgula. Tem um sinal aqui, dá para trocar, né? Quem é positivo, quem é negativo. Del Z menos del A Z del X. E aqui, beleza? Só escrevi como um vetor, já estava escrito, mas escrevi do Uhum. jeito que a gente está mais acostumado. Daí o enunciado mandou fazer o seguinte, mandou fazer o divergente disso, né? Então, o que que é divergente, né? Quando a gente quer o divergente de um vetor, vou colocar um vetor qualquer aqui, vetor B. Ele vai ser o del x tem isso aqui, do bx mais o del y do by, entendendo que o B, ele é bx, by, bz, sacou? Então, o divergente de um rotacional vai ser a derivada segunda do rotacional, então, né? Você vai fazer a derivada de novo, né? Sim, a Mas não dá segunda para dizer que é a parcial. derivada segunda do rotacional, não. Isso está errado falar. Só fazer, você vai fazer a derivada de novo. Você não vai aplicar outro rotacional para dizer que é o rotacional segundo. Ou você não está aplicando dois divergentes Não, para sim, dizer eu que é entendi. Fazer a derivada parcial de novo. isso. Exato. Bem, então eu quero que você repare uma coisa, olha só. O divergente, ele te dá um escalar, né? Isso aqui é um escalar, já não é mais um vetor. Tá Uhum. vendo? Porque ele não tem vírgulas, não tem coordenadas, ele é um escalar. Ou seja, ele pega um vetor e transforma num escalar. Na prática, o que que ele faz? Ele vê como que o teu vetor varia vetorialmente, né? Pode ser que ele aponte para cá, outro cara aponta para cá, outro cara aponta para cá, e ele meio que faz uma média escalar dessa variação, tá ligado? Ele vai dizer que isso aqui é 2, tá ligado? Esse que é o poder do divergente. Então é uma coisa assim bem curiosa. Sendo assim, entendendo o que que é o divergente, entendendo que ele é derivadinhas, a gente olha para o nosso problema e percebe uma coisa bem curiosa. Se eu tenho que pegar sempre o cara do x e derivar por x, eu olho para o cara do x do nosso caso aqui, que é o primeiro, Uhum. ele não tem x, certo? Uhum. Ou seja, se eu for Vai dar derivar, zero. vai dar zero, exatamente. Eu só posso derivar, como você falou, parcialmente, aquilo que depende exatamente da variável que eu estou trabalhando. Como ali não tem ninguém para depender de x, vai dar zero. E, obviamente, nos outros casos também. Aqui não tem ninguém que depende de y e aqui não tem ninguém que depende de z. Então, a resposta que dá sempre é o zero, sacou? Como eu havia te dito. Beleza? Deu para acreditar aí? Aham. Essa questão acho que acertei prova passada. Ótimo. Eu fiz todo o rolê, mas acertei. Tá bom. De fato, aí, se você souber o caminho, facilita bastante. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. B. É possível calcular o rotacional do divergente nesse campo? O rotacional do divergente. Não é possível nem nesse campo e nem em nenhum campo. Por quê? Porque Porque o o. divergente, na verdade, vai dar um número escalar e a gente não pode calcular o rotacional de um escalar. Perfeito. Não preciso nem explicar, você já explicou. Show de bola. É exatamente isso. Vamos ver a próxima aqui. Em uma região do espaço, blá blá blá, de maneira similar, gráfico 2. Caraca, cheio das coisas aqui essa questão. Tem dois gráficos enormes aqui. O professor gostou de gastar folha. Tá, tá aqui.
responder as perguntitas. Determine o valor do divergente do campo elétrico no ponto de interseção das retas A e B. Muito bem. O divergente do campo elétrico. Tá bom, vamos ler o enunciado bem aqui. Em uma região do espaço onde não há carga elétrica. Tá bom. Um campo elétrico bidimensional e constante foi induzido durante um certo intervalo de tempo. De acordo com o sistema de coordenadas da figura, o gráfico 1 mostra os valores escalares da componente EYJ. Tá bom. Esse campo elétrico ao longo de uma reta A. Que merda de reta é essa? X7,5. Entendi o que ele quis dizer com isso. Reta A. Como assim, reta A? Eu acho que essa reta A é isso aqui, ó. Essa reta horizontal, certo? Eu acho que é isso. Tá muito mal explicado aqui. De maneira similar, o gráfico 2 ilustra os valores escalares da componente X do campo ao longo da reta B. Parece que é isso mesmo. Os valores escalares da componente X. Tá bom. Muito bem. Então a gente vê que o valor é meio que simétrico em relação ao zero aqui e meio que simétrico em relação a, sei lá, 7,5 aqui. E esse gráfico são os valores de EY, de acordo com o que está aqui. Tá. E eles variam em termos de X. Claro, esse aqui é sobre a primeira reta, né? Essa reta 7,5 aqui, pelo que o bagulho falou. Gráfico 1, vai dar os EY. Caralho, dá pra confundir, ficou meio mal explicado mesmo. Sim, tá péssimo. Então, ele está falando para nós que nós temos uma reta horizontal, ela é fixa em Y, não muda nunca o valor da coordenada Y, mas ao alterar os valores de X, né, tipo X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, tu vai ter valores diferentes de campo elétrico, beleza? Uhum. Tá bom. É a mesma coisa para o outro ali. Então, tu vai ter valores diferentes de campo elétrico e Y. Parece que a gente só tem EY aqui, nessa reta vermelha. E na verde, pela mesma lógica, nós só temos EX variando os valores de Y. Né? Ok? Então, de certa forma, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, presta atenção que vai ser bizarro o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter campos elétricos que vão crescendo assim aos poucos quando se aproximam do x igual a zero. X igual a zero é o máximo, tá vendo? E depois eles começam a reduzir de novo, beleza? Porque é o que o gráfico está mostrando. Essas setinhas são os campos elétricos, tá bom? Os tal dos EYs. Tá, Beleza? eu não entendi direito. Ele vai aumentando conforme o quê? Ó, mano, Conforme o olha X pro aumenta. gráfico aqui, mano. Ó, no x0, eu tenho o maior valor do campo, certo? Uhum. Então foi o que eu fiz. Eu fiz o Sim, campo X0, elétrico. boto fé. Isso, exatamente. E os vetorizinhos, eles estão diminuindo aqui ao passo que, né, também seria a mesma coisa aqui para trás, tá? Ele dá uma estabilizada ali e vai diminuindo. Isso. E a mesma coisa vai acontecer no verdinho ali. Então, ó, nós já estamos ligados que vai ter uma setinha para cima aqui no ponto, beleza? Agora, no verdinho, a gente vai ter uma parada parecida, porque é lá pelo 7,5 que ele tem o seu valor máximo, né? Porque entre 5 e 10, né? Tá o 7,5. Então, nós vamos ter um vetor grande aqui e vetores menores aqui, pela mesma lógica. Simétrico também. Eu só estou fazendo uma ilustração, tá? Para você pegar a ideia do que é o que aqui, tá bom? Uhum. Vamos agora. Claro, daí esse cara aqui seria 0,6, né? Esse aqui poderia ser 0,5 e Sim, assim vai, né? entendi. Show. Agora vamos ver o que o problema pede de fato.
Determine o valor do divergente do campo elétrico no ponto de interseção das retas A e B. Ah, divergente do campo elétrico. Sabe que o divergente do campo elétrico, ele é um negócio que a gente trabalha muito, chamado lei de Gauss, né? Não sei se tu lembra da Sim, lei de Gauss. a prova mais difícil, a prova mais difícil da faculdade. Lattes, é? A lei de Gauss costuma ser um negócio para facilitar a nossa vida, porque ela entra em muitas simetrias. Mas, né, pode ser que eles tenham cobrado problemas fora de simetria. Daí, treta. Ah, show. Mas a questão é o seguinte, né? Como você pode reparar nessa bela pergunta aí, ou melhor, nessa bela teoria, você percebe que precisa de carga, certo? Uhum. Ah, Ah, tem um formulário no final, não sei se te ajuda em alguma coisa, te facilita alguma. eu já sei o que fazer. Não, facilita, tipo, te dá algum Mas para valor ti que eu pode, falo. para ti é importante ficar com ele aí do ladinho, muito importante. Até porque você tem que saber o que vai estar no formulário para tentar Sim. decorar o que não vai estar. Então, o importante aqui é o seguinte, é entender que você só vai ter divergente do campo elétrico diferente de zero se você tiver carga, ok? Uhum. E o enunciado deixou bem claro que não tem carga. Caralho, verdade. Então, a resposta é zero, pronto. Caralho, verdade. Sem conta nenhuma, sacou? Massa, né? Foi o que ele falou. Caralho. Tem campo, mas não é um campo gerado por uma carga. Então, não vai ter divergente, porque para ter divergente de campo elétrico precisa de carga. E o campo, e na verdade, o campo foi induzido sem a precisar de uma carga. Exatamente, é um campo uniforme que já estava ali. Exatamente. Caralho. E daí o que que eles ensinam para nós quando a gente está lá estudando lei de Gauss, né? Eles colocam uma bola e daí eles falam assim: ah, se tem a bola tem uma bola e daí o campo passa, entra e sai, né? Se for um campo uniforme, Uhum. a integral é zero, porque o que sai é o que entra, né? Então o fluxo é zero, né? Porque é o que acontece. E de fato é o que está acontecendo aqui, porque se eu colocar uma coisa simétrica aqui, tentando para buscar a ideia de lei de Gauss que você aprendeu lá para essa prova que você disse que é difícil, tu vai ter um fluxo é, que é uniforme. Daí lá eles ensinaram para gente quando o fluxo é uniforme é zero, né? Então, ou seja, só campos gerados por carga que não dão fluxos uniformes, sacou? Uhum. Então, isso é uma outra forma de entender a lei de Gauss, beleza? Show, então vamos para B. Que pede a B? Deixa eu ler aqui. Cadê? Aqui. Determine o valor do rotacional do campo magnético. Que? Caraca, o cara foi longe nessa aqui. Que campo magnético? Não tem campo magnético nesse problema aqui. Provavelmente deve ter errado alguma coisa na hora, deve ter dado uma correção, deve ser rotação do campo elétrico. Mas tá escrito magnético, né? Então a gente diria que é zero, porque não tem campo magnético, certo? Sim, não tô com, deixa eu ver, eu não tô com a resolução aberta aqui, mas provavelmente deve ter sido isso. Bem, Na questão ele fala isso? Não, na questão é realmente magnético. agora ele tava Zero. trolando. Pode crer. Então ele trollou nessa aí. Vamos pegar C. Que Se o campo viagem. elétrico não fosse constante, como o campo elétrico é constante no tempo, Aham. como que E uniforme. ele fala isso, né? Sim. Ele é uniforme, né? Ó, aqui escrito uniforme. O Sim, que significa um campo uniforme? Que ele não varia no varia, né? tempo. No tempo, exatamente. É constante, ele falou, né? No intervalo de tempo, Se o campo é exatamente. constante, o divergente dele é zero, não, né? Se o campo é constante, o divergente dele é zero. Bem, o divergente dele é zero se não tiver carga, beleza? Sim, Você estava me perguntando sobre o rotacional, certo? sim, Sim, é zero, porque o rotacional é uma derivada. Então, se for valores constantes, a hora que tu derivar vai dar zero, certo? sim. Isso. Então tá bom. Então, zero. Vamos ver a próxima. Deixa eu pegar C aqui. Caralho, essa B aí podia dar uma zoada, hein? Podia. Bem, tem que sempre perguntar pro professor, tá certo, professor? É isso mesmo. No instante t igual a zero, sabe se o campo magnético era nulo. Tá bom.
enquanto o campo elétrico induzido já apresentava valores mostrados nos gráficos 1 e 2. Tá bom. Então é o que eu meio que desenhei aqui, né? Essa minha ideia maluca. Pra tentar deixar mais claro o problema pra ti. Porque eu pensei que ele ia perguntar qual que é o campo elétrico no pontinho de interseção, eu pensei. Daí, claro que seria uma espécie de soma dos dois vetores, entendeu? Uhum. Mas ele não perguntou isso, curiosamente. Isso aqui é um exame? Tipo assim, a gente tem três provas. A gente tem um quiz inicial que vale 15%. Se não fizer esse quiz, você faz a prova mais difícil da faculdade, que é a prova intermediária, que é a parte de eletromagnetismo inteiro. Aí a prova final, que vale 35%, porque a gente tem um projeto também, é essa prova aí. Aham. Então, tipo, não, é tipo, só a prova final. Tipo, todo mundo tem. Subarashi. Muito bem. Como é que resolve isso aqui? Primeiro, o que que tá pedindo, né? Com base. É porque eu tô achando bem misturados os assuntos aqui, tá ligado? Ah, É que você vai reparar que, na verdade, são três provas em uma só. aham. Pois é, foi o que eu percebi. E eu tava pensando que teria problema de eletrostática, coisas assim, mas já tá no final do assunto, né? Que é onde aparecem os operadores, né? As equações de Maxwell, Sim. etc. Tá, com base nessas informações dos gráficos, calcule a função Bz de tk para o ponto de interseção das retas A e B. Hum, ele quer saber o campo magnético que esse campo elétrico está induzindo. Tá bom. Isso aqui é uma equação de Maxwell. Uma equação que diz o seguinte: o rotacional do campo elétrico é a variação no tempo do campo magnético. Isso aqui é quase uma equação de onda já. Né? Quando tu junta as equações de Maxwell, elas viram uma equação de onda que mostra a velocidade da luz e tudo mais. Muito interessante. Mas por hora, o que a gente precisa é usar o campo elétrico que ele nos deu, que ele falou que é constante, né? Mas eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Eu vou pensar, vou pensar. Ahn, e daí a gente vai encontrar o campo magnético, certo? Ou melhor, a derivada do campo magnético. E eventualmente a gente vai integrar para encontrar o campo elétrico, o campo magnético, beleza? Né? Nós temos o campo elétrico, nós temos informações de campo elétrico. Vou fazer o rotacional disso, de acordo com a equação de Maxwell. Isso é a derivada do campo magnético. Então, o que eu obter dessa conta aqui, eu integro no tempo e encontro o campo magnético. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer com o campo elétrico? Ele pede especialmente aqui o BZ, né? Ou seja, eu não estou interessado no rotacional todo. Eu estou interessado só na direção K, ok? É o que ele colocou aqui, K. Então, se a gente voltar para essa questão, o K é isso aqui, tá vendo? Sempre? Sempre. Pode até decorar se tu quiser. É interessante. Isso. Então, digamos que eu esteja querendo escrever aqui a componente de cada parada. Então, em vez de A aqui, eu vou colocar B, né? BY, B, X. Ou melhor, B não, né? E. Tô fazendo rotacional do E, do campo elétrico. E aqui K, que é a direção que me interessa. Ou seja, eu não preciso ficar perdendo tempo com as outras direções. Tá bom? O que que é isso Uhum. aqui? De acordo com a equação de Maxwell, tem um nome específico para essa aqui, não é bem equação de Maxwell, é equação de Faraday, alguma merda assim. Ah, tá bom? Então é isso aí. Menos a componente que me interessa, que é a Z, vai ser o rotacional só da parte que tá a direção Z. Beleza? Uhum. Só o que me interessa. Agora, é, vamos lembrar que isso aqui também é um vetor, né? Então também vai ter um casinho. Pode ter casinho de um lado e não ter casinho do outro. Muito bem. Então, eu preciso das derivadas dessas coisas. Ah, aí que tá, né?
Como é que nós vai fazer isso, mano? Aqui, eu de fato tenho um valor fixo. Só que eu tenho um valor fixo no ponto que me interessa aqui. E ele tá dando já. É porque aqui tá derivado, né? Só que, como a gente tem um problema que é. Como é que eu posso te argumentar essa parada aqui? É, a gente tem um problema que os valores eles mudam de um ponto para o outro. Então, é, se você lembrar lá das aulas de cálculo um, você não lembra que a derivada ela é sempre o coeficiente angular da reta tangente ao ponto? Lembra disso? Uhum, Do ioiô me xoxô, né? uhum, Isso. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, é, eu, eu não tenho de fato as derivadas, mas eu tenho os valores de campo. E até no ensino médio é curioso que a gente meio que transforma essa equação em outra coisa, sabe? A gente diz que isso, no ensino médio mesmo, é delta EY por delta X, sacou? Dá para escrever desse jeito. Entendendo que existe uma variação, né? Porque veja, no ponto, beleza, é um valor constante. De modo geral, é quando não varia no tempo, né? Só que você percebe que existe uma variação da intensidade do campo dentro das retas, tá vendo? uhum, Isso. Então, como ele está querendo que a gente compare dentro de um escopo aqui, né? É, a gente vai ter que pegar esses valores e fazer as subtrações, beleza? Então, por exemplo, ah, como é que eu posso pegar e encontrar esse valor aí? Posso pegar uns valores e fazer subtração. É, os valores que o próprio enunciado nos deu, né? Então, é que em qual ponto ele pede aqui? Ele pede na interseção. E eu percebo que na interseção eu tenho variação, né? Porque, tipo, se eu fosse pensar na. Vamos pensar assim, se eu fosse pensar na derivada disso, né? Eu tenho uma parte crescente e outra decrescente, certo? uhum, Pensando na derivada, tá bom? Isso para o campo aqui vermelho, né? Direção EY. Agora, olha só o que eu tenho aqui: campo crescente e aqui decrescente. Beleza? uhum, O que eu quero te dizer com isso? Existe uma derivada quando a gente está pensando no vermelho aqui, porque tu tens uma inclinação, tá vendo? uhum, No ponto que eu estou interessado, existe uma inclinação aqui, pelo menos do vermelho, porque do verde não, né? Do verde tu tem justamente um ponto de máximo aqui, tá vendo? Então, não tem inclinação. Agora, como é que eu vou pegar essa inclinação aqui? É fácil, é só pegar pontos e fazer subtração, certo? tá, Ah, baseado nesse jeito aqui. Então, vamos lá. Delta E Y por delta X. Vai ficar Y, por exemplo, Y final menos um Y inicial aí. Então, quais valores que a gente pode pegar? Pode pegar qualquer valor desse gráfico aqui que fica fácil pra gente. Por exemplo, a gente está na parte, veja só, decrescente, certo? Então a gente está pegando essa parte aqui. Então, por exemplo, nós poderíamos pegar quais pontos são legais aqui, ó. Poderíamos pegar esse ponto aqui, tá bem redondinho, tá vendo? E outro ponto aqui legal, esse.
né? Por exemplo, quem que é o campo elétrico? Quem que é o X aqui? O X aqui é 5, não, não é 5, né? É 6, 7. 7 e o campo elétrico 0,5. Concorda comigo? Uhum, entendi. Isso. E aqui é 8, mais ou menos, né? E o campo elétrico é 0,4. Uhum. Então vai ficar 0,5 menos 0,4, 7 menos 8. Daí a gente fica com 0,1 sobre menos 1. Ou seja, menos 0,1. Essa parada é menos 0,1. Tá bom? Aham. Tá bom. Agora, agora que vem um ponto que eu acho que é melhor a gente conhecer cálculo do que ficar viajando. Porque é o seguinte, veja só. Isso eu fiz para a vermelha. Agora vamos olhar para a verde. A verde, eu tenho, veja só, justamente a situação aqui da constância, né? Ó, ponto crítico. Se tu olhar para o gráfico, constante pra caramba, tá ligado? Ou seja, qual que é a derivada de uma reta constante como essa aqui? Ô? Zero. Exato. Então, por isso que, que essa parada aqui, ó, da componente x vai dar zero, sacou? Uhum. Isso. Então, eu não vou nem fazer conta, porque já deu zero ali. X e delta x, né? Delta y. Deu zero. Daí, daí vai de você, né, cara? Conhecer um pouquinho de cálculo, né? Que a ideia é essa. Aqui a gente claramente tem uma tendência linear, né? E aqui também, né? Beleza? Então aqui tu tens uma variação de campo em relação ao x, mas aqui tu não tens uma variação de campo em relação ao y. Lembrando que nós Uhum. estamos avaliando no ponto 7,5, certo? Né, veja só, por que que eu peguei 7,8? Porque eu estou pegando ali valores perto do 7,5, entendeu? Tá, mas é tipo assim, isso, por exemplo, eu tô com o formulário aqui aberto também, e aí eu fui olhar a questão também. Na dele, ele dá 0,15. Tá, Ah, porra, mas 0,15, 0,1 é a mesma coisa sim, praticamente, né? isso é por conta que vocês escolheram pontos diferentes só, né? Sim, Mas exato. simétricos ainda. Sim. O importante é que sejam pontos próximos do 7,5, entendeu? Uhum, Que é o cara que nós estamos avaliando. Veja, quem que é a interseção do A e B? É o 7,5 e 7,5. Tá vendo? uhum, Então, eu peguei e deu 0,1. Ele pegou e tá me dizendo que deu 0,15, certo? uhum, Menos, provavelmente, né? Menos aham, 0,15. Isso. Justamente, porque a gente está falando de uma reta decrescente. Tá entendendo agora? aham. Tá, então, provavelmente tá bem zoado lá na explicação, né? Não tem detalhes assim. Tá, vamos ver. Que mais? Que mais tinha que fazer? Ah, sim, a gente já tem aqui. Tá bom, então, quer dizer que nós vamos pegar esse É negócio integrar só, aqui. não é? Oi? Integrar apenas. Sim, isso mesmo, tem que integrar. Porque agora a gente já tem a parada, que é a conta que eu fiz, deu zero, menos 0,1. Tá, vai dar menos 0,1 t, resumindo. Menos 0,1 t mais uma constante. Em K. Pô, daí a parte fácil tu faz. Mas é isso Aí, mesmo. então, essa seria a resposta? É. Menos 0,1t. A gente não tá pegando uma. A gente não tá pegando valores específicos, né, de um ponto para outro. Mas ele falou uma coisa, né, nessa pergunta. Ele falou que t era zero, né? Ah, no instante zero, o campo magnético era nulo, certo? Uhum. E essa integral é no tempo, Mas ali, né? na verdade, seria menos BZ delta T. Não, seria BZ delta T, na verdade. Então a gente, na verdade, teria que inverter o sinal, não teria? Ah, sim, menos. Aqui tem o menos, né? É verdade. Daí fica positivo. Verdade. Tá, daí essa integral ela vai do zero, que é a condição inicial, né?
Bem, tu pode pensar que é mais C também, tanto faz, que nem tu falou. E daí a gente sabe que se T igual a zero, B igual a zero, certo? Uhum, Isso. Ah, então significa que zero é igual a menos 0,1 vezes zero mais C. Ou seja, C é zero. uhum, Entendeu? Então por isso que, apesar de não ter deixado muito claro ali condições, né? Mas a gente tem aqui. Opa, aqui é igual a 0,1 T. Tesla. Unidade é Tesla. uhum, Ou seja, vai depender, o campo magnético vai depender do tempo, como era de se esperar. Entendido? aham. Top. Ah, era só isso essa, né? Bem, só isso é meio forte, né? Esse final aqui foi brabo, porque a gente não tinha informações de derivada. Só que a gente sabe. Por quê? Porque a gente não tinha a função, né? Eu não sei quem é o EY. Tipo, não me disseram que EY era alguma coisa que dependia de X. Tem, né? Poderia ser. Eu poderia dizer que o EY é 2 vx, por exemplo. Mas não estava escrito isso no enunciado. Então a gente teve que usar um pouco de cálculo aqui para pegar a variação. Sacou? Uhum. Não é isso. Bem, ah, Tipo assim, lá na prova eu faço calculadora científica, né? Então dá para escrever uma coisa ou outra aí sem dar rolo. Você acha que essa relação de de EY por del x menos EX por del y é importante, tipo, anotar lá? cara, eu acho importante sim, porque caiu nessa questão aí, né? Sim. Quarta, a partir de quarta, ele disponibiliza uma lista que é muito parecida com a prova. Não é idêntica, mas é parecida. A partir Ah, de então, quarta, legal. a quarta a gente começa a se basear por ela. Legal, show de bola. Bem, acho que foi top. Vou te mandar aqui o que a gente fez, tá? E, e é isso, man. Eu acho que assim, para uma próxima aula, tipo a de amanhã, se tu tiveres tempo hoje, tu pode tentar me trazer uma questão que tu tentou fazer e não conseguiu, né? Sim, eu vou tentar a próxima, provavelmente. Certo. Então, dá uma tentada na 3 aí, né? E Uhum. tenta me trazer onde que tu parou nela. Mas tenta não olhar as respostas lá, tá? Tá. Porque senão vai parecer muito óbvio pra ti e